Boa tarde, Valadares, que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações e em nossos lares. Seja bem-vindo ao programa Voz das Assembleias de Deus. A razão desta programação é você. Sem você, essa programação perde sentido e é por isso que nós nos alegramos em Deus pela sua presença, pela sua participação. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você continue conosco, não apenas hoje, mas todos os sábados, mas hoje de uma forma muito especial, uma vez que você já está aí. Que Deus te abençoe, fique conosco. Deus tem uma palavra para a minha e para a sua vida, e nós estarmos juntos aqui é motivo de nós louvarmos a Deus. Como é bom viverem unidos os irmãos, é como diz a palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo de número 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso sobre a cabeça e que desce sobre a barba de Arão e que desce até as orlas das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre o monte de Sião, porque dali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então é isso, nós abrimos a nossa programação deixando esse salmo maravilhoso, o salmo da unidade, o salmo da comunhão, o salmo que revela que Deus se agrada quando o seu povo anda em unidade. Andar em unidade não é andar junto, andar em unidade é caminhar tendo tudo em comum, tendo a mesma visão, sentindo a mesma coisa e estando dispostos ao mesmo propósito. Que Deus em Cristo te abençoe e que o Espírito Santo te encontre dentro deste propósito, o propósito de dar prioridade para a boa, perfeita e agradável palavra de Deus. Eu não sei como tem passado a sua semana, eu não sei se você tem muitos motivos para sorrir, eu não sei se você tem muitos motivos para chorar, eu não sei se as suas lágrimas são de alegria ou de tristeza, mas eu sei de uma coisa: Deus tem em sua palavra uma bênção para a nossa vida, uma resposta para as nossas indagações. Se o ser humano, se a humanidade, ela desse mais espaço para Cristo, se ela desse mais espaço para o que Jesus tem para oferecer, se a humanidade parasse para ouvir aquele que encantou seus ouvintes quando pelas ruas de Israel proclamava a vinda do reino de Deus. Esse Jesus que está vivo, ele continua manifestando a sua palavra, continua falando de suas bênçãos, continua para conosco tendo uma proposta de paz. Dê ouvidos a Cristo, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Cristo Jesus, que começou o seu ministério pelas ruas de Jerusalém, hoje está na TV, está no rádio, está na internet, está nos templos, está nas ruas, nos cartazes, nos outdoors, nos retrovisores, nos para-brisas dos carros, por onde quer que andemos, para qualquer lado que olhemos, ali está um esforço de Deus através da igreja para fazer chegar esperança à sua vida, para poder comunicar paz ao seu coração, para poder conseguir fazer chegar ao teu coração a mensagem de que Cristo reina, Jesus está vivo e Ele tem palavras de vitória para a nossa vida. Em Valadares, a Igreja Evangélica Assembleias de Deus, espalhada por todos os nossos bairros, em suas 78 congregações, só dentro da cidade. A Igreja Assembleias de Deus, portanto, tem sido esse portal onde o nome de Jesus e a esperança que nós alcançamos através desse nome é comunicado diariamente, domingos, segundas, terças, quartas, enfim, todos os dias. As portas se abrem e uma palavra é dita: Jesus é a esperança para a humanidade, Jesus é o esperado das nações. Querido, e se já não bastasse esse esforço tremendo de nós estarmos pregando a palavra em nossos templos,
nós nos esforçamos também pela TV, pelo rádio, pela internet, nos esforçamos através da obra missionária na Argentina, em Portugal, na França, na África, né, em Angola, e em outros cantos do nosso país, como na Amazônia, na região nordeste de Minas Gerais, enfim, para todos os lados que se olhem. Nós continuamos trabalhando, e Jesus diz, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando não se pode mais trabalhar. Eu estou feliz nessa tarde maravilhosa e quero compartilhar desta felicidade de ser igreja, essa felicidade de servir a Cristo, essa felicidade de ter o nome escrito no livro da vida. Que Deus te abençoe. Se você é um dos nossos amigos queridos, que ainda não tem essa esperança, essa felicidade em seu coração, o nosso desejo sincero é que até o final deste programa nós possamos encerrar aqui orando, abençoando a sua vida e deixando você numa nova fase, participante dessa mesma alegria, a alegria de ser igreja, a alegria de ser povo de Deus, a alegria de ser chamado pelo nome do Senhor nosso Deus. No programa de hoje vamos ter louvores a Deus com música evangélica, música cristã, música que tem uma mensagem abençoadora para a sua vida, a partir da festividade dos adolescentes da subsede do bairro Jardim IP. Na verdade, um grande encontro de adolescentes de todas as congregações do nosso campo, ocorrido há algum tempo, e que agora nós vamos compartilhar com todos vocês. E a boa, perfeita e agradável palavra de Deus que será trazida, pregada dentro desta visão. O prazer, o privilégio de ser igreja do Deus vivo, o privilégio de ser chamado pelo nome do Senhor, o privilégio de ser igreja. Fique conosco, essa programação é para você, é um alento para o seu coração, e agora eu te convido a louvar a Deus junto comigo, com essa linda melodia que você ouve agora, na voz de uma das vozes levantadas por Cristo para comunicar a sua vontade. Louvemos ao Senhor e daqui a pouco a gente volta. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou e está no nosso meio. Ele ressuscitou e se faz presente aqui. Aleluia. Ele está aqui no nosso meio. Oh, glória a Deus. Tu és santo, meu Deus, digno de toda adoração. Aleluia. Um certo dia no caminho de Emaús, alguém com coração aflito conversava. Você viu o que aconteceu? Mataram o Filho de Deus. Agora que será de nós sem ele aqui? Mas de repente um viajante dele se aproximou e perguntou por que está triste. Ei, porque vai comentando. Ficou uma pergunta quase sem resposta. E olhando um para o outro, respondeu então Cleópatra: és tu um peregrino em Jerusalém e não está sabendo o que aconteceu? Mataram nosso mestre e o grande profeta, poderoso em obras. E chegando na casa para onde ia, o viajante fez que ia passar. Eles então pediram: ei, fica aqui conosco, que o sol já se declina. A noite vai chegar, eu sei que é distante este o seu caminho. É muito perigoso prosseguir sozinho. E nem imaginava que estava falando com o próprio Senhor. Foi no partir do pão, foi quando ele orou, foi que eles perceberam. E quando abriu os olhos para contemplar, já não estava mais, já estava ao seu lugar. Aleluia. E os dois desceram para Jerusalém com coração repleto de alegria, dizendo: ei, não ardia os nossos corações quando ele falou conosco aquele dia. E quando chegaram em Jerusalém, disseram: ei, nós vimos o mestre. E eles perguntavam onde ele está.
Onde Ele está, não sabemos dizer. Só sabemos dizer. Ele passou lá em casa. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele passou lá em casa. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele passou lá em casa. A noite vai chegar. Eu sei que a distância entre o seu caminho é muito perigoso prosseguir sozinho. E nem imaginava que estava falando com o próprio Senhor. Foi no partir do pão, foi quando ele orou, foi que eles perceberam. E quando abriu os olhos para contemplar, já não estava mais, já estava ao seu lugar. A igreja, Jesus ressuscitou, aleluia. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele passou lá em casa. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele está aqui. Ele está aqui. Quando já sentiram a presença dele, quando já sentiram a presença dele, ele está aqui. Aleluia. A palavra do Senhor, conforme está registrada no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 14, e o versículo 6 nos diz assim: Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Amém? Meus irmãos, está registrado no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no último capítulo do Evangelho, os 2 versículos finais, em que Jesus diz assim: Ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e aí repete, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu lhes tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é o maior desafio da igreja? O maior desafio da igreja é cumprir a ordem de Jesus e ensinar as pessoas a terem uma vida espiritual plena, a terem um desenvolvimento nas suas vidas espirituais. Pelo contrário, durante muito tempo, a igreja ficou pregando uma mensagem bíblica também, importante também, mas o foco no céu, a ênfase que se dava à eternidade, era uma ênfase tão grande, que as pessoas da igreja aprendiam a viver uma vida, aqui, uma vida humana acomodada, uma vida limitada, uma vida sem desenvolvimento, porque tudo que passava pela cabeça é assim: para quê? Eu estou indo para o céu. Lá no céu é que é bom, e é bom mesmo. Lá no céu as ruas são de ouro. Para que eu quero usar um sapatinho um pouco melhor? Deixa, não tem problema não, eu piso nos espinhos aqui na terra. Mas quando eu chegar lá no céu, que maravilha, lá as ruas são de ouro. E a gente aprendeu isso. E isso não é errado. Lá no céu as ruas são de ouro. Lá no céu não vai ter dor. Lá no céu é bênção. E nós iremos para lá, em nome de Jesus. A eternidade nos aguarda. O problema desse ensino não é que ele é falso. Ele não é falso, ele é verdadeiro. E essa é a maior esperança que a igreja tem. Mas a forma como ele foi implantado, fez um bando de crentes acomodado. Um bando de crentes que aceita as realidades que se apresentam diante deles. E vivem vidas miseráveis. Vidas espirituais, que eu estou dizendo. Sem nenhum desenvolvimento. Sem romper
tornar aquelas pessoas que vão fazer história. Eu sou uma pessoa que eu não me conformo e eu acabo me tornando um pregador chato, porque eu fico repetitivo, tentando enfiar na cabeça das pessoas, nem que seja machado, de que elas podem prosperar, de que elas podem desenvolver, elas podem crescer, elas podem alcançar o mundo, elas podem viver experiências. Ah, mas será, pastor? Pode, porque em Cristo Jesus nós podemos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E aí eu fico pensando na minha culpa, que já estou no ministério desde 1997, quando fui ordenado presbítero, e uma geração já se passou. E eu fico olhando para os adolescentes aqui da nossa região, e eu fico olhando nos olhinhos de vocês, e eu fico pensando, meu Deus do céu, daqui a 20 anos, não precisa de tanto, daqui a 15 anos, algumas de vocês já serão casadas e serão mães. Alguns dos rapazes ali serão casados, vocês atrás serão pais. Como é que vocês vão estar? Onde vocês irão estar? Fazendo o quê? Vivendo de quê? Ganhando quanto? Aí, o pessoal dessa tradição que eu falei, vai assim, pastor, daqui a 15 anos Jesus já voltou e nós estamos lá no céu e eu não quero nem saber. Irmãos, é esse o meu drama, e é por isso que eu acabo sendo repetitivo quando eu falo para adolescentes, porque eu olho em vocês e vejo o que Deus vê. O que Deus vê quando Ele olha para vocês? Deus vê um potencial. Deus olha para vocês, Ele vê uma terra fértil. Deus olha para vocês e Ele vê alguém que pode, olha, voar. Mas o mundo olha para vocês e fala assim, você aí, o outro ali, um baterista, todo mundo, e ele. Esse sentimento é que tem que se romper. Vocês são uma geração eleita, vocês são um sacerdócio real, vocês são meninos e meninas que Deus lavou no sangue de Jesus, e Deus tem dado talento a vocês, para que vocês sejam cabeça e não cauda, para que vocês estejam em cima e não embaixo, para as pessoas poderem olhar para vocês e dizer, eu quero ser crente igual ele, eu quero ser feliz igual ela, e não é escondendo atrás das coisas. Não é escondendo atrás das coisas que nós vamos ser isto. Se Deus te entregou um dom, é porque Ele quer que você desenvolva o dom que Ele te entregou. E todos vocês aqui receberam de Deus alguma coisa. Meus queridos, diante desses desafios, toda vez que eu for falar para os adolescentes, eu vou ter que falar sobre isso. Aí eles dizem, nossa, que dia que é o encontro dos adolescentes? É dia tal. O pastor vai pregar de novo, já vou lá para ouvir. Eu vou lá não, a mensagem do pastor é ruim demais. Toda vez que a gente vai lá, o pastor só fica falando coisa ruim para a gente. Ele fala que a gente é capaz de vencer, que a gente é capaz de prosperar, que a gente é capaz de romper um ciclo de aceitação, que a gente é capaz de acreditar que Deus pode transformar os nossos sonhos. Não, o pastor só fala coisa ruim para nós. Vou lá não. Se fosse alguém que falasse que a gente era miserável, crente gosta de ouvir isso, né? Miserável! Aí eu quis ler esse texto para vocês e eu preciso correr, porque tem 4 expressões nesse texto que tem a ver com Jonatas e tem a ver com cada um de vocês. Quando eu falei, venham aqui para frente, um desafio do tamanho do beiço de uma formiga, o desafio. E o povo, ai meu Deus, e lá para frente, coisas muito maiores virão. E nós precisamos nos preparar. Vocês precisam se preparar. Acabou calça frouxa, né, Dissei?
Literalmente, que eles usam as calças jeans frouxas com os cuecão por lá de fora. Calça frouxa. Lá na escola costuma ser os bambambam. Com os pais, com a mãe, né? Aí chega na igreja, vem aqui dar um testemunho. Ai, meu Deus, testemunho. Ai, meu Deus. E lá para frente, tocar instrumento. Deus tem coisa muito maior para levar vocês. E se vocês não forem fiéis nas pequenas coisas, não foi isso que Jesus falou? Se você não é fiel nas pequenas coisas, até o pouco que você tem te vai ser tirado. Mas para o que é fiel, ele diz: olha, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você não for fiel no pouco, não tem muito para você também não. Jonatas era um príncipe. Por que Jonatas era um príncipe? Eu estou dizendo que a história de Jonatas tem a ver com você, adolescente. Todos vocês que estão aqui dentro. Por que Jonatas era um príncipe? A resposta óbvia: pateta. Ele era um príncipe porque ele era filho de um rei. Ninguém é príncipe sem ser filho de um rei. A exigência básica para ser príncipe é ter um pai rei, uma mãe rainha. Jonatas era príncipe porque o pai dele era rei, o rei Saul. Jonatas era um príncipe. Esta é a primeira identidade que você tem com Jonatas. Jonatas era um príncipe. Você também é. E você, minha querida menina, você é uma princesa, porque você é a filha do Deus vivo, que é rei dos reis e senhor dos senhores. Mas eu, pastor, lá da Grota dos Moura, você mesmo, em Cristo Jesus, você foi recebido como filho de Deus. João, o Evangelho de João diz, está escrito: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu quero que levante a mão para o céu aquele que crê no nome de Jesus Cristo. Onde está aquele que crê no nome de Jesus? Onde está? Se você não crê, não levante. Se você não acreditar, não levante a sua mão. Mas se nessa igreja tem alguém que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, levante a tua mão para o céu para que eu possa te ver um minuto e para que eu possa te declarar uma verdade da palavra. A verdade da palavra é o seguinte: todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus é recebido como Filho do Senhor. A Bíblia diz, a saber, os que creem no seu nome. Se você crê em Jesus Cristo, você é feito filho de Deus. E se você é filho de Deus, você é filho do rei. E como filho do rei, você é um príncipe no reino do Senhor. Então você é como Jonatas. Só para declarar na vida da pessoa, do irmão que está do seu lado, diga assim para ele ou para ela: meu irmão, minha irmã, você é vencedor, você é uma vencedora. Agora reforce e diga assim: você é mais que vencedor, mais que vencedora. Aleluia, somos vencedores. Se abalarem ou a terra estremecer, Mais que vencedor, eu sou vencedor, mais que vencedor, eu sou vencedor. Esmagarei a má serpente, pisarei o mau leão. mais que vencedor, Eu sou vencedor, sou vencedor. sou vencedor. Se vem o mal, o Deus de Jacó É o meu refúgio, sou vencedor. Laço mortal, pois o Senhor sim, comigo está.
Podem 1000 cair de um lado e 10.000 do outro cair. Mais que vencedor, Eu sou vencedor. mais que vencedor. Eu sou vencedor. Serei como a palmeira, como o cedro crescerei. Mais que vencedor. Eu sou vencedor, sou vencedor. Sou vencedor. Deus me esconde. Se veio o mar, o Deus de Jacó é o meu rei. Sou vencedor. Ele me livra. Laço mortal, Seguro estou. pois o Senhor Sim, comigo está. Comigo está. Sou vencedor. Deus me esconde. Se veio o mal, Não temerei. Deus de Jacó De Jacó é o meu refúgio. vencedor. Ele me livra. Laço mortal, Seguro estou. pois o Senhor Sim, comigo está. Comigo está. Sou vencedor. Deus me esconde. Se veio o mal, Não temerei. o Deus de Jacó é o meu refúgio. Sou vencedor. Ele me livra. Laço mortal, Seguro estou. pois o Senhor Sim, comigo está. Comigo está. vencedor. Ele me livra. Laço mortal, Seguro estou. pois o Senhor Sim, comigo está. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Jonatas vê o reino do seu pai em crise. Os exércitos estavam cercados, nós não iremos expor, o texto é muito grande. Israel estava numa situação muito difícil. Muito difícil. E Jonatas, como filho do rei, e como herdeiro daquele trono, ele se indignou com aquilo. Ele não aceitava aquela situação. E foi a primeira coisa que eu comecei a falar com vocês aqui. Nós não podemos aceitar situações contraditórias na nossa vida, a não ser que nós saibamos que elas vêm de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Tudo aquilo que vem de Deus a gente recebe. Seja bom ou seja mal. Porque Jó nos ensinou dizendo, receberia eu o bem do Senhor e não receberia também o mal? Então se vem de Deus eu recebo. Se vem de Deus eu aceito. Se Ele quiser me prostrar numa cadeira de roda, Ele é dono da minha vida. Se Ele quiser me matar, é Ele que mate. A minha vida foi entregue a Ele. Tudo que vem de Deus a gente recebe. Tudo que vem de Deus a gente aceita. Mas o que vem do demônio, o que vem do inferno, o que vem para te abalar, para te destruir, para acabar com o seu reinado, você como um filho de Deus e como herdeiro do reino, você tem que ter o dever de se indignar. Você tem o dever de não aceitar. Então, quando as pessoas dizem que você não vai romper, que a sua vida não vai dar em nada, que você não vai conseguir prosperar na sua vida, que vai ficar nessa situação, seja ela qual for, o resto da sua vida até morrer, você precisa rejeitar isso. Você precisa se encher de indignação. Você é filho do rei, e isso atinge todas as áreas da sua vida. Então quando você recebe aquela prova que você fez, e a nota não está boa, você ficou com nota ruim na escola, os filhos dos ímpios estão tendo nota melhor do que a sua, você precisa se indignar e dizer, não, isso não pode continuar desse jeito, eu vou tomar uma atitude, eu vou mudar, eu vou me dedicar, eu vou lutar contra a minha deficiência, a minha dificuldade intelectual ou de raciocínio, seja ela qual for, eu vou estudar mais, eu vou ter mais compromisso, mas eu vou mudar essa situação, porque afinal de contas eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei, e eu preciso honrar o nome do meu pai. Aí Jonatas vê a nação lá toda cercada, e ele chama um companheiro dele, a Bíblia diz o pajem de armas, era aquele soldado de confiança do rei, que o rei colocava para tomar conta do seu filho. E aí o companheiro de armas, ele conduzia as armas do príncipe, né? Escudo, espada, o capacete. Jonatas então chama o seu companheiro de armas e fala com ele assim, ó, eu não aceito essa situação. O reino do meu pai
o reino do meu Pai. Eu não aceito isso, o reino do meu Pai. E é isso que está faltando às vezes no adolescente, no jovem, no adulto, em todos nós. O reino de Deus nos foi entregue através da igreja da qual nós fazemos parte, através do grupo de adolescentes onde você trabalha, dos departamentos que a igreja tem. O reino de Deus nos foi confiado. E nós vemos como é que está o reino de Deus aí. O reino de Deus que precisa ser expandido, ampliado. O reino de Deus que precisa ser divulgado e conhecido. E não será através de outra coisa, senão através da igreja. É Deus que escolheu assim, é a vontade dele. Deus instituiu a igreja para ser a responsável pela divulgação do seu reino. E nós nos aquietamos. E nós nos acomodamos, e nós não falamos do rei, não falamos a respeito do rei, da vontade dele, do projeto dele, do poder dele, da unção dele. Você só vai ampliar o reino se você levar o nome do rei. Eu dizia aqui para o presbítero Emilson, enquanto nosso irmão cantava, ele cantava um hino sobre o rei, e eu dizia, esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é esse, é elevar o nome do rei, o nosso trabalho. Tudo que nós fazemos na igreja resume em uma coisa, é fazer com que o nome do rei seja reconhecido, é fazer com que o nome do rei seja glorificado. Oh, querido, o nome de remédio não vai poder curar todas as doenças, mas o nome do rei cura todas as doenças. Nome de juízes, promotores, comandantes e delegados não vão resolver o problema moral da violência na sociedade, mas o nome do rei pacifica o coração do pior pecador. Nomes daqui e dali não terão resposta para os nossos problemas, mas o nome do rei é a resposta para todos os antagonismos humanos. Jonatas se indignou, e esta é a primeira virtude que um adolescente desse tempo, que serve a Deus, precisa tomar para a sua vida. Você precisa se indignar com a sua própria realidade. A primeira indignação que você precisa ter é com a sua própria realidade. Um sábio escreveu dizendo que aqueles que querem transformar o mundo devem fazer um círculo em volta de si e começar por ali, transformando a si mesmo. Então, para que você faça efeito nas vidas das outras pessoas, você precisa primeiro de transformação interior. Você precisa se indignar e de não aceitar ser um crentinho mais ou menos. E de não aceitar vir para uma igreja e não sentir a presença do Altíssimo Deus. De se indignar porque alguém está glorificando a Deus à sua esquerda, alguém está adorando a Deus à sua direita, alguém está falando língua à sua retaguarda, e você não está sentindo nada, não está sendo tocado por nada, não está recebendo nada. Você precisa, como Jonatas, dizer, isso não pode continuar, isso tem que mudar. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você? Enquanto você ficar conformado, o Espírito Santo tem uma palavra para vocês aqui. Primeiro, para parabenizar, porque hoje alguém disse para você, vem, vamos lá na subsede, e você veio. Quantos não vieram? O que está faltando nesses aí? Está faltando unidade, está faltando comunhão. Alguém não está como pajem de armas aqui, no sentido de estar junto, fazer as coisas em comum. Quantas pessoas têm perdido bênçãos na sua vida por causa da rebeldia, da rebelião, da desobediência? Então o seu pastor lhe diz, olha, amanhã é lá na subsede. Vamos lá. Ah, vou nada, vou não. Vou para a sorveteria, vou ver um filme, vou não sei aonde que vou. Não. É junto. É parceiro. É amigo. É um projeto só, uma visão só, uma caminhada só. Deus não opera em divisão, Deus não opera em fraqueza, Deus não opera em desunião, mas quando as pessoas se juntam, quando as pessoas somam as suas forças, a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então junta um grupo de adolescentes e chama Jesus para estar no meio dele. Meu irmão, não tem demônio que vai parar na tua frente. Você pode ser moço, você pode ser inexperiente, mas você está em comunhão, você está em união, você está no meio da visão, e a
a Bíblia diz que ali no meio dessa graça, Deus opera maravilhas. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ande como Jonatas. Pare de tomar decisões sozinho. Pare de fazer as coisas sozinho. Pare de ser rebelde. Esteja junto, obedeça, aprenda, caminhe numa visão, e Deus vai honrar a sua fé. Quer saber mais? Ele diz: passemos a guarnição desses incircuncisos. Vem cá, vamos nós dois ali. Vamos lá no meio. Eles estão cercando a gente. Eles estão oprimindo a gente. Vamos lá no meio deles. Isso me fala de iniciativa. Isso me fala de antecipação. Eu quero dizer para vocês o seguinte: Jonatas poderia falar assim: vamos ficar intocados aqui nessa pedra, porque quando o exército deles vier, eles vão passar por nós e não vão nos ver, nós vamos escapar. Israel que se lixe, Israel que se lasque. Meu pai está lá, ele é o rei, ele que se vire. Mas Jonatas diz: não vamos ficar esperando, não vamos ficar na defensiva, não vamos aceitar, nós iremos lá, nós vamos tomar iniciativa. Sabe por que tem muito crente com a vida fracassada? Sabe por que tem muito adolescente que está no banco do grupo de adolescente, mas não tem comunhão nenhuma com Deus? Sabe por quê? É porque ele fica sempre na defensiva, sempre fugindo da batalha, sempre se escondendo. Vamos para a vigília? Não vai não, vigília não. Lá para o louvorzão talvez ele vá, mas para a vigília não precisa procurar ele, que não vai achar, porque vigília é batalha. Vigília é mortificar a carne. Vigília é bater o joelho no chão até a junta começar a doer. Para a vigília tem que derramar lágrima, na vigília tem que pôr boca no pó, e ali ninguém quer batalhar. Mas Jonatas não, ele toma a iniciativa. Então enquanto você fica na defensiva, enquanto você fica na retaguarda, você não se desenvolve, você não cresce, você não tem vitória. O que precisa haver no coração de um adolescente que quer prosperar na sua vida espiritual, material, profissional, em todas as áreas, você precisa ter iniciativa. Não espere, antecipe. O governo abriu aí o cursinho, né, Márcia? Cadê? É lá o Pronatec. O governo abriu o Pronatec. Vá lá, faça o Pronatec. O governo abriu aí o Enem. Eu sou um Mobral, mas se eu fizer a provinha do Enem e passar, eu vou ter o 2º grau completo. Mas aí eu não vou. E alguém vai e consegue o seu ensino médio completo. Aí eu fico aqui: ei, Mobral, mas ele conseguiu e eu não. Por quê? Porque eu fiquei na defensiva. Eu não tive coragem, eu não tive iniciativa. Eu sou um babaca que fico aqui roendo o osso enquanto alguém está lá comendo um pedaço de picanha, enquanto Deus tem colocado nas minhas mãos uma mesa farta. A Bíblia diz que Deus é aquele que prepara um jantar, uma mesa no meio do deserto, mas eu continuo aqui roendo pão e comendo água. É porque eu não me antecipo, é porque eu fico na defensiva. Mas Jonatas está nos lembrando, ele diz: vamos lá no meio desses incircuncisos. Quer ter vitória na tua vida? Antecipa. Quer ter vitória na tua vida? Não se esconda. Quer ter vitória na tua vida? Vá ao encontro do teu sonho, vá ao encontro do teu projeto. O projeto de Jonatas é: eu vou livrar Israel da mão desses incircuncisos, mas eu não vou ficar esperando eles vir, eu irei contra eles. Vamos lá, levanta, meu jovem, vá ao encontro do teu sonho, vá ao encontro do teu projeto, porque o Senhor teu Deus é contigo e vai te dar vitória onde você andar. Vem, vamos lá na guarnição deles. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda que Deus faz, da coragem. Era pro pajem de arma, falou assim: você tá doido, menino? Nós dois enfrentar um exército? Mas a Bíblia diz que o sujeito olha para ele e diz: vai, faze tudo o que tens no teu coração, eis-me aqui contigo. Aleluia. Quando um jovem se dispõe para Deus, Deus envia um exército para lutar em favor dos seus projetos. Deus dispõe um exército para lutar em favor dos seus sonhos.
porque você dispôs o seu coração para Deus. Leva nossos olhos, eu quero muito mais. Leva nossos olhos, leva os oprimidos, anunciar o teu perdão como sangue mais alto. Mais alto, leva minha alma e receber o abraço, sentir seu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, bem mais alto. Leva minha alma, grande amor, e receber o abraço, sentir seu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti. Anseio muito mais de ti. Preciso muito mais de ti. Leva-me a tua glória, Senhor. Leva-me a tua glória, os seus olhos. Leva-me aos seus olhos. Eu quero muito mais. Quero muito mais. Leva-me aos seus olhos. Leva os oprimidos. Eu vou anunciar. Diga isso, povo. Eu vou anunciar o teu perdão. Quero ir mais alto, bem mais alto. Leva-me alto, grande amor, e receber e sentir. Beija-me. Eu quero ir. Leva-me alto, grande amor, e receber teu abraço, sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me alto, grande amor, e receber seu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero ir, preciso ir. Ele diz assim: passemos a guarnição destes incircuncisos. Aí ele diz assim: porventura operará o Senhor por nós. Oh, que coisa linda! É quando ele vai para a batalha, mas ele não vai confiando em si mesmo. Ele não vai dizendo assim: meu pai me ensinou a guerrear. Me dá minha espada aqui. É nós, mano. Eles é muito, mas nós é treinado. Nós é tropa de elite. E vamos. Não. Ele diz: vem.
Vamos ao encontro da guarnição desses filisteus. Porventura o Senhor será conosco. Essa convicção está faltando, meus queridos. As pessoas estão se acovardando porque confiam em si mesmas. E a Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas o povo de Deus faz menção do nome do Senhor seu Deus. Aleluia! Uns se ajoelham e caem, mas o povo de Deus permanece de pé. Mas alguém está se acovardando. Qualquer desafio que se dá para ele se acovarda. Por quê? Porque ele acha que ele está sozinho. Cantar, pastor, eu não sei cantar. Testemunhar, pastor, não, eu não sei fazer isso. Tocar instrumento, não conte comigo, eu não sei. Covarde. Porque fica confiando no seu pobre braço de carne. Mas Jesus está falando ao seu coração: porventura não sou eu contigo? Porventura, Gideão passou por essa crise. Não fique triste por se acovardar não, querido. Todo mundo passa pela fase da covardia, da insegurança. Gideão foi assim, Josué também foi. Josué chegou a um general, ele chegou a ponto de irritar Deus. E Deus mandava ele ir corcoviando, e se escafedendo, fugindo, temendo. Chega um ponto que Deus fica irado e diz: não tu mandei eu, não sou eu que estou te mandando, diz o Senhor para ele. Ah, mas eu não posso. Ah, mas quem sou eu comparado com Moisés? Como é que eu vou fazer? Deus diz: rapaz, não sou eu que estou mandando você ir. Deus está querendo te encorajar. Pode ser que tenha alguém aqui nesta noite, entre os adolescentes, entre as pessoas jovens e adultos aqui, que não fazem nada na obra de Deus, ou que não têm experiência com Deus, porque fica se acovardando, confiando em si mesmo. Mas Jonatas está dizendo e ensinando para nós nesta noite: porventura operará o Senhor. Vamos lá contra eles, porventura Deus vai operar. Olha, irmãos, a fé de um jovem cheio do Espírito Santo não está baseada na sua própria experiência. A fé de um jovem cheio do Espírito Santo não está baseada no seu próprio talento. Tudo que você deve ter na sua mente é a seguinte expressão: porventura o Senhor vai operar. O Senhor vai operar. Eu sou filho de uma viúva sem pai para me ajudar, mas o Senhor vai operar e vai me dar vitória. Eu tenho tido dificuldade na escola, com a frequência, com o aprendizado. Porventura o Senhor vai operar e vai me dar vitória. Na minha casa não tenho uma comida farta, não tenho uma diversão sadia, eu não tenho nem mesmo um endereço fixo para morar, mas porventura o Senhor vai operar. Eu não vou aceitar essa situação, mas eu vou me levantar contra ela, em nome de Jesus Cristo que me tem chamado. Você precisa crer nisso, porque isso é Bíblia. A quarta e última lição que eu quero compartilhar com vocês é essa. Ele diz assim: porventura o Senhor operará por nós, porque para o Senhor, aleluia, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, seja com muitos, seja com poucos. Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Vamos lá. O que tinha em Jonatas? Jonas tinha conhecimento a respeito do seu Deus. Jonatas tinha uma perfeita compreensão de quem é Deus e o que ele é capaz de fazer. Jonatas tinha uma compreensão perfeita de quem é Deus e o que ele é capaz de fazer. Jonatas tinha conhecimento a respeito de quem era o seu Deus. E Jonatas entrou no meio do exército dos filisteus com esse pajem de arma deles, meus irmãos, e fez um estrago violento. E Deus foi com ele e destruiu aquele exército, e o nome do Senhor foi glorificado naquela batalha. Jonatas entrou naquela batalha com um companheiro, e quando ele voltou dela e entrou em Israel, ele moveu o coração de todo Israel para a batalha final, e Deus deu um grande livramento à sua nação. Um jovem e o seu parceiro, seu parceirão, fizeram a diferença. Jonatas dizia: o nosso Deus não é como o Deus dos filisteus. O Deus dos filisteus é o Deus daquela guarnição lá, tem milhares de soldados lá, mas o nosso Deus, ele é poderoso para livrar, com muito, com pouco, com um só, com dois.
É assim o seu Deus. É assim o seu Deus. É assim o seu Deus. Não importa qual seja a situação, não importa qual seja a sua limitação, não importa qual seja a nossa história, o nosso Deus é poderoso para livrar. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. O nosso Deus é poderoso para livrar. Ah, pastor, mas eu não tenho formação intelectual. O nosso Deus é poderoso para livrar. Pastor, eu não tenho exemplo, eu não tenho uma família que me ajude, mas o nosso Deus é poderoso para livrar, com muitos, com pouco, não interessa. Confia no Senhor, entrega os teus caminhos a Ele, caminha dentro dessa visão, acredita nessa palavra, e o Deus de Jonatas, o Deus desses obreiros, o Deus desta igreja, que é também o seu Deus, Ele será contigo, Ele vai desenvolver a tua vida, Ele vai fazer com que você cresça, e vai te dar vitória, porque Ele é Deus, e é poderoso. Deus não está nem aí para a circunstância. É um exército, é uma guarnição, não interessa, vamos lá. O nosso Deus é poderoso para livrar, com muitos, com poucos, com ninguém, com nada. Deus é Deus. Jonatas era filho de um rei chamado Saul. Nós somos filhos do rei que tirou Saul do trono. O pai de Jonatas se desviou. Era rei, coroa, cetro, espada. Jonatas era filho do rei. Você é filho do rei que tirou Saul do trono. Jonatas era filho de um rei que estava cercado em Israel por um exército adversário. Mas você é filho de um rei que está sentado num trono de glória. E todos os exércitos da terra, até mesmo o inferno, tem que dobrar o joelho diante dele e reconhecer que ele é Senhor. Jonatas era filho de um rei invejoso, fraco, covarde. Mas você é filho do rei que criou os céus e a terra e tem sustentado a criação com a força do seu braço. Jonatas era filho de um rei sem visão, que em determinado momento da sua vida condenou o próprio filho à morte. Mas você é filho de um rei que por amar a você entregou o próprio filho para morrer, para que você não precisasse passar pela vergonha da cruz, para que você não precisasse de descer ao inferno. Deus enviou seu filho Jesus. Oh, que coisa gloriosa! Saul condenou seu filho à morte por uma coisa certa, mas o rei dos reis entregou-se para morrer, sendo inocente, justo, santo e bom, por amar você e querer te ver prosperar. Jonatas era filho de um rei que tremeu as juntas e os joelhos na frente do gigante Golias. Mas você é filho do rei que usou um menino para matar o gigante e glorificar o nome dele naquele tempo em Israel. Entenda, meus queridos. Entenda que você não é um religioso. Entenda que isso aqui não é um templo religioso. Entenda que isso aqui é a casa de Deus, a glória de Deus está aqui, a presença de Deus está nesse lugar. Eu estou sentindo a glória dele sobre a minha vida, e como um profeta do Senhor nessa noite eu estou te dizendo: Deus tem essa vitória para você, Deus tem essa vitória para você, Deus tem essa vitória para você aí atrás, Deus tem essa vitória para você que vai nos assistir numa filmagem. Deus tem vitória para você. Deus é rei, Ele é o teu pai, Ele tem vitórias para a sua vida. Aleluia. Mas você precisa tomar uma atitude, uma posição em relação a esse grande rei. Oh, queridos irmãos, eu quero que Deus me permita viver muitos anos ainda, muitos anos, para daqui a algum tempo eu poder ver alguns de vocês com o cabelo começando a ficar branco igual o meu, mas estando por cima e não por baixo, para que eu possa dizer assim: foi ovelha minha lá no IP, agora está ganhando o mundo, pregando o evangelho e ganhando almas para Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus é poderoso para fazer isso. E eu queria, nesse momento de encerramento, já que já me foi dada essa oportunidade, de agradecer a todos os que estão aqui nesta noite,
Pedir ao meu querido que leve um abraço para o Valdivino, meu companheiro ali do Marilac. E agradecer a Deus pela oportunidade de conhecer o Osias, de que já tenho ouvido falar, mas que estamos conhecendo. E louvar a Deus pela presença de cada um de vocês. E pedir aqui que se coloque de pé para que nós possamos orar. Mas que se coloque de pé aquele e aquela que desejam experimentar uma vida com Deus, conforme as lições que nós aprendemos de Jonatas nessa noite. Aleluia. É possível que no meio de todos esses adolescentes, no meio da igreja como um todo, tem pessoas que ouviram essa mensagem e entendeu assim, olha, realmente, eu sou filho de Deus. Eu não posso aceitar essa realidade na qual eu tenho vivido. Eu quero saber se nesta noite, entre nós, tem algum jovem, algum adolescente, irmão ou irmã, que entendeu que Deus quer fazer coisas grandiosas através da sua vida. E não tem jeito de não ser repetitivo. Eu não estou falando de nada que eu aprendi em livros. Eu não estou falando nada de que eu ouvi de outros pregadores. Eu estou falando da minha vida para vocês. Eu estou falando do que aconteceu comigo. Eu estou falando para vocês que das suas idades eu era exatamente como vocês são. Era também uma pessoa simples, lá da comunidade do bairro Altinópolis. Sem um pai que me empurrasse na vida, sem uma mãe que tivesse dinheiro, sem influência nenhuma de minha família. Mas, porventura, o Senhor Deus pelejou pela minha vida. Eu entendi, eu acreditei. E se você... Eu estou dizendo, estou sendo repetitivo mais uma vez para dizer que se você acreditar, o Deus que operou isso na minha vida vai operar na sua vida também. E daqui a alguns anos você vai estar numa situação muito mais elevada e você vai lembrar e vai glorificar a Deus dizendo de fato, conforme aquele pregador falou, a palavra de Deus é assim mesmo, é assim que Deus faz. E você estará pregando para uma outra geração de adolescentes, incentivando eles também a desfrutar desse Deus maravilhoso, desse Deus poderoso, abençoador, que nos eleva e nos coloca em posições que a gente nunca nem sonhava. Se tem alguém aqui que quer fazer isso, eu quero que você entre diante de Deus agora. Entra diante de Deus agora, adolescente. Está faltando muito isso. Deus quer operar na sua vida e Ele tem pressa nisso. Ele tem pressa, mas se você não se colocar na posição, não tem jeito. Se você continuar variando entre dois pensamentos, não tem jeito. Se você continuar crente na igreja, mas um ímpio lá na sua escola, não tem jeito de Deus operar. Tem jovem aqui que até tem vontade de ser crente, que até tem nome no hall de membro, mas a vida não sai da pornografia, não sai das palavras profanas e imundas, não sai do namoro escandaloso, miserável, segue romper. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer a você que Ele te ama e que apesar de tudo isso que você está vivendo, Ele ainda tem um projeto na tua vida, Ele ainda quer te usar, Ele ainda quer te abençoar. Mas Ele marcou esta noite para que você tome uma atitude, para que você tome uma decisão. Eu não quero que isso aqui se encha de gente não, tá? Mas eu quero chamar aqui aquelas pessoas, moços e moças, que querem ser uma bênção na casa de Deus, que querem ser um instrumento de Deus. Mas é de fato mesmo? É de verdade mesmo que você se aproxima aqui da presença de Deus? Não é impulso de pregador, não? Deus espera um grupo de jovens e adolescentes que Ele quer usar com muita autoridade, com muita unção. Ah, pastor, eu não tenho nada de especial. Deus não precisa de pessoas especiais. Deus precisa de corações que queiram se prostrar na sua presença. Deus precisa de pessoas que se achem fraco, falho, simples, pequeno, incapaz. A esses o Senhor quer usar. Se você é um desses, eu estou te esperando. Se você é um desses, eu estou te aguardando aqui.
Deus abençoe a cada um que está aqui na frente. Amado e querido Deus, eu te louvo, Senhor, nesta hora. Eu te louvo pela tua palavra, meu Pai. Eu te louvo pela vida desses meninos que aqui estão, desses jovens, Senhor, valentes do Senhor.